Quero falar hoje com você sobre essa comunidade que causa marcas positivas. Tudo começou na estruturação dessa mensagem com uma conversa que tive com o nosso irmão José Carlos. José Carlos é um irmão muito amado que passou o último ano cuidando do seu paizinho, lá em Minas Gerais. Nosso irmão Job, que foi recolhido pelo Senhor dias atrás, com 92 anos. E conversando com meu irmão para saber como ele estava, afinal de contas, mesmo quem tem pai com a idade avançada, mesmo quem o pai está enfermo, não importa, é a perda de um ente querido, importa a perda de alguém significativo. E a fala do irmão José Carlos me fez tão bem, falando sobre aquele momento tão triste que teve pontos de felicidade, teve pontos de satisfação. O nosso irmão Job foi o responsável pela partida dos laminadores aqui na Vilares. Foi um homem que teve atuação lá em Mogi das Cruzes e aqui na atual Gerdau, mas então Vilares, um homem que trouxe famílias da sua terra natal, que acolheu pessoas, que coordenou grupos e que para alguns funcionários marcou a história de uma maneira muito viva, mesmo depois de algumas décadas. Gente que ia perder o emprego e ele disse, não, pode deixar que eu resolvo esse assunto. E essa gente do nada apareceu no ofício fúnebre, e essa gente do nada surpreendeu os filhos, surpreendeu os netos, bisnetos, com as suas lágrimas, homens gigantes, trabalhadores da acearia com cara de bravo, cheios de doçura, falando o quanto aquele ancião significou para eles. Marcas positivas que nós podemos deixar e que nós devemos deixar. Marcas positivas que fazem com que a nossa história valha a pena de um jeito especial, que faz com que a gente deixe boas lembranças e transforme vidas e seja muito significativo. Me encontrei dias atrás com um grupo de pastores que se reúne com frequência, com meus amigos que há pelo menos 25 anos, aí a gente mensalmente ou um pouquinho mais espaçado, faz alguma coisa, faz um churrasco, joga um boliche, faz alguma coisa para aliviar a cabeça, E neste grupo tinha um integrante que o Senhor recolheu. Isso já faz um ano, e no nosso encontro deste mês, os olhos de Marcos Davi, que foi pastor de vocês aqui, se encheu de lágrimas, e no meio de uma conversa falou, ele poderia estar aqui, me faz tanta falta. E aquele nosso amigo, o Fernando, que já não está mais entre nós, a cada conversa sempre tem, seja uma piada, seja uma palavra de sabedoria, seja um conselho, seja um olhar diferente, alguma frase que diz assim, o Fernando se tivesse aqui falaria tal coisa. Gente que deixa marcas, que a história não fica no vazio. E se tem um versículo na Bíblia que eu tenho muito medo, se tem uma história na Bíblia que me deixa apavorado, é a história de um rei cuja jornada foi desprezível, será que é uma boa palavra? Ou talvez até pior ainda, foi uma jornada morna, com o perdão da má expressão, gente que não fede nem cheira. E como a Bíblia não tinha essa expressão para usar, a Bíblia falou assim, aquele rei morreu e não deixou saudades. Ai, irmãos, eu tenho maior medo disso, de não deixar saudades. Tem gente até que as pessoas dizem assim, já foi tarde. Aí é pior ainda, né? Aí é pior ainda. Mas se isso acontece com a pessoa física, acontece com a pessoa jurídica também. Se acontece de maneira individual, de alguém marcar a vida de pessoas, existe um grupo que marca a vida de pessoas. E esse grupo é a igreja.
Este grupo é esse ajuntamento que tem a Jesus por cabeça e tem em cada um dos integrantes partes do seu corpo. Foi assim que o apóstolo Paulo definiu a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é o prédio, a igreja não é a placa, a igreja... Não. Igreja é o corpo de Cristo, onde cada um de nós é parte desse corpo. E como parte desse corpo, cada um tem uma função e cada um tem uma característica. E ele até brinca dizendo assim, o ouvido não pode dizer porque eu não sou nariz. Porque você nasceu ouvido, você é ouvido. E você é importante sendo ouvido, você é importante sendo inclusive dedinho do pé. E todas as partes estão interligadas, ele explica. Eu lembro, eu coloquei o aparelho nos dentes, não tem aparelho que os meninos usam? Eu coloquei o aparelho com 29 anos, irmãos. Maior sem graça, né? Mais sem graça do que isso, só uma sogra que eu tive, tampou o ouvido, Claudete, uma sogra que eu tive, que ela colocou o aparelho na dentadura, irmãos. Ela fez uma dentadura e fez uma dentadura com o aparelho, que ela falou, não, assim eu pareço mais jovem. Gente doida, né, irmão? Gente doida. Se você tem, você não conta, tá? Falou assim, não, pastor, a minha dentadura também. Não precisa. Não precisa. Mas eu coloquei, irmãos, porque naquele tempo era diferente as coisas. Naquele tempo o aparelho era um negócio muito complicado. E aí eu tive que trabalhar, e depois que eu me formei, parei de pagar a faculdade, falei, então agora eu vou colocar um aparelho. E aí eu coloquei o aparelho. Mas toda vez que tinha que apertar aquele negócio, me dava febre. Toda vez que tinha que apertar aquele negócio, porque tem que pôr quando é criancinha, porque o dente está molinho, né, irmãos? Sofria muito, doía a cabeça, dava cãibra, quando apertava o dente. Porque todas as partes estão interligadas. Se cortar o dedinho do seu pé, o dedinho de cada um dos pés, você tem que reaprender a andar, sabia? Precisa de um fisioterapeuta, não é? Precisa de um fisioterapeuta para você aprender a andar. Todas as partes estão interligadas. E a igreja, então, é Jesus como cabeça, as partes interligadas, e todas as partes são importantes. E essas partes que são importantes, unidas em Cristo Jesus, elas deixam marcas. O apóstolo Paulo fez 3 viagens. O apóstolo Paulo, você sabe, é aquele homem que se encontrou com Jesus na estrada de Damasco, está na sua Bíblia no livro de Atos, capítulo número 9, ele perseguia os crentes, não gostava de crente, não quero saber desse negócio, não gosto dessa gente, pelo contrário, eles são uma ameaça, mas desse senso de humor de Deus, foi exatamente esse que Deus escolheu, para mudar a sua opinião e começar a falar do amor de Jesus, para não mais perseguir a Jesus, mas para ser um embaixador de Jesus. E como embaixador de Jesus, então, ele começou a falar do amor de Jesus, começou a pregar, e ele foi em várias cidades, e ele fez 3 viagens espalhados pelo mundo de então, ou pelo onde as embarcações, o sistema de transporte permitia chegar, foi até lugares distantes. Na sua última viagem, quando ele está concluindo, ele fala com os irmãos de Éfeso, e foi o texto que nós falamos a semana passada, mas hoje a nossa fala é a fala que ele tem com irmãos de outra cidade, a cidade de Tessalônica. Tessalônica era uma irmã de César, e o marido dela então fez essa homenagem dando o nome da cidade. Aquela cidade tinha muita idolatria, aquela cidade tinha um poderio financeiro grande, condições todas especiais, tudo para a igreja não florescer, mas ali a igreja floresceu. E Paulo fazia suas viagens, pregava o evangelho e seguia em frente. Depois, ele queria saber como é que os irmãos estavam, e ele acompanhava os irmãos. E nesse acompanhamento, então, ele escreve a carta, que eu vou pedir a você a bondade de abrir a sua Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo número 1. 1 Tessalonicenses, capítulo número 1. Os nossos versículos são os versículos de 2 a 4. 3 versículos. 1 Tessalonicenses, capítulo número 1, versículos de 2 a 4. Quando o apóstolo Paulo está fazendo esse
follow-up, né? Esse acompanhamento dos irmãos. É uma carta que tem um destaque muito grande para a esperança, é uma carta que fala sobre a volta de Jesus, com muito destaque, com muito calor, e nós precisamos conversar sobre essa carta um dia desses. Mas hoje nós vamos ficar neste olhar do apóstolo Paulo para aquela igreja, e como aquela igreja marcou a história dele, e como a igreja marcou a história daqueles que estavam com ele. Se você está em 1 Tessalonicenses, você vai ver já logo no versículo número 1, que não está ali projetado para nós, que ele fala que Paulo, Silvano e Timóteo escrevem e dão essa saudação de graça, de paz, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma carta então escrita a partir da percepção de 3 pessoas, de 3 irmãos em comunhão. Silvano é o mesmo Silas, que aparecem em outras passagens da Bíblia. Logo após fazer a saudação, ele traz o texto que está projetado. Quero muito que você leia comigo. Vamos ler juntos? Você mantém a sua Bíblia aberta, mas lê no telão para a gente ler uma versão só, onde a Bíblia diz assim no versículo 2: sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês diante do nosso Deus e Pai, relembramos o seu trabalho fiel, seus atos em amor e a sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu. Talvez eu induzi você, né? Fiz uma contagem aqui com o dedo, né? Sempre damos graças a Deus pelo seu trabalho fiel, seus atos de amor, sua firme esperança. Induzir você a pensar que tem 3 características, 3 marcas a igreja. Mas na verdade eu quero falar com você sobre 7 marcas que esse texto tem. 7 características para a nossa vida, para nós sermos pessoas de marcas positivas. E acima de tudo, nesse mês de aniversário de 40 anos da igreja, sermos uma igreja que marca positivamente. Por quê? Porque nós somos essa comunidade daquele que tem as mãos furadas e que com as suas marcas marcou a nossa história. Lembra quando Tomé fica em dúvida e Tomé diz: se eu não ver as marcas, de maneira alguma eu acreditarei que é Jesus. E Jesus fala: Tomé, coloca a mão aqui do lado. Tomé, veja. Jesus Cristo, irmãos, Ele marca a nossa vida a partir da entrada nas nossas vidas, da transformação que Ele faz. Jesus Cristo marca as nossas vidas, tirando-nos do lamaçal do pecado, nos transportando da morte para a vida, tirando a gente do atoleiro e colocando a gente no lugar seguro, tirando a gente da dependência de gente que não quer o bem da gente, que às vezes até nos ameaça, que às vezes até rouba a nossa paz, rouba o nosso equilíbrio, e nos coloca agora como gente que está segura, de tal maneira que ninguém pode roubar o que tem, ninguém pode levar, ninguém pode sabotar o plano de Deus em nosso favor. E o apóstolo Paulo termina o texto que nós dissemos falando: olha, vocês são gente que Deus ama, gente que Deus escolheu. Na história da igreja tem alguns grupos que puxam a brasa para a sardinha de um lado, dizendo que Deus tem os eleitos e que Deus elegeu alguns para irem para o inferno. Tem um grupo assim que pensa assim. Nós aqui acreditamos que Deus elegeu o homem como coroa da criação para habitar o céu com Ele, para reinar com Ele. E esses homens, essa raça humana, que foi objeto do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É Deus que ama a todos, mas que não tem a reciprocidade de todos, não tem a devolução do amor de todos. E como o amor precisa ser espontâneo, Deus não pode obrigar a amar, como um homem não pode obrigar uma mulher a amá-lo, como ninguém pode obrigar ninguém a amar. O amor só funciona no campo da liberdade.
Alguns resistem, alguns ignoram, alguns desprezam, alguns não se beneficiam deste amor de Deus. Deus te ama e te escolheu para integrar a família dele, para, como escreveu o apóstolo João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, todos quanto receberam, deu-lhes o privilégio de serem feitos filhos de Deus. Deus nos ama e quer nos incluir na família dele. Alguns, então, que escolhidos, terão a sensibilidade de responder à voz de Deus. Alguns, inclusive, terão um interesse. Eu não sei, eu não sinto, mas eu quero estar nesse caminho. E a Bíblia diz, e a Bíblia garante: aquele que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. A Bíblia diz, a Bíblia garante, e deixa muito fixa nas suas páginas, de que um coração quebrantado não desprezará o Senhor. Portanto, as pessoas que nos visitam esta noite, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe ricamente. É possível que você diga assim: eu vim porque me convidaram, mas saiba que estar aqui é estar exposto a uma verdade, a verdade que Deus te ama. Estar aqui é estar exposto a uma verdade, a verdade que Deus tem interesse pela sua vida, quer transformar a sua vida, que você já nasceu uma vez fisicamente e pode agora nascer espiritualmente, se comprometendo com Jesus. Estar aqui é saber que a voz de Deus, das páginas da Bíblia Sagrada, esteja ela, a Bíblia no seu colo ou esteja ali projetada no telão, tem para você um convite para que você tome uma decisão. E ainda que a sua fé seja fraquinha, pequenina como um grão de mostarda, permita-se a si mesmo ver essa fé crescer. E diz: pastor, eu não sei muito bem o que esse cara está falando. Ou melhor, Senhor, eu não sei muito bem o que esse cara está falando, mas eu quero conhecer mais o Senhor, eu quero me comprometer com o Senhor. Permita-se viver essa experiência, dando uma chance para você mesmo. Não é dando uma chance para Deus não, né? Tem algumas pessoas que falam assim: dê uma chance para Deus. Não tem chance para Deus. Deus é Deus, Deus é soberano. É uma chance para você, para viver novas experiências, para entrar no novo caminho, para deixar de patinar onde você patinou a vida toda, para agora redirecionar, acompanhado por Deus, dentro desta verdade de que você pode fazer parte dessa comunidade de marcas positivas. Pode ser alguém que descobriu que Deus te escolheu, que Deus te ama, e que nesta noite diz: eu não desperdiçarei essa oportunidade, eu estarei sim integrando este grupo. Mas não podemos tapar o sol com a peneira. Esta comunidade de fé chamada igreja, ao longo da história, deixou algumas marcas negativas. Alguns grupos dos mais diversos coloridos, fizeram e fazem muita besteira, muita bobagem. Você deve ter estudado nos livros de história a Santa Inquisição. Alguns grupos, em nome de Deus, empunhando uma cruz, usando roupas religiosas, seja ela uma batina ou um terno e gravata e uma Bíblia debaixo do braço. Isso não é de uma denominação, isso é de humanos organizados em grupo e colocando esse grupo a seu serviço. Fizeram e causaram marcas negativas, dores, decepções, que fazem muita gente dizer assim: eu nunca mais piso numa igreja. Muitos grupos exploraram a fé de pessoas, muitos grupos levaram o dinheiro de pessoas, abusaram da boa fé. Não dá para ficar falando que é pastor em todo lugar não, sabe? Quando eu vou fazer a ficha em algum lugar, algum lugar que pede para se identificar, né? Fala profissão, eu falo engenheiro. Profissão, professor. Não falo pastor não, irmãos. Eu não falo porque tem uns pastor picareta, uns pastor enrolado. E as pessoas acham que todos são iguais. Não é assim que a sociedade funciona? Falou é pastor, o cara segura a carteira. Mas eu não sou. Que isso?
por causa de, sei lá, meia dúzia que tem na televisão, por causa de... Eu nem sei, olha, irmãos, o meu número de inscrição na Ordem dos Pastores é 2.846. Eu sou o pastor 2.846. Este número é de 2006. Agora, em São Paulo, talvez o pastor Manédio saiba esse número, eu nem sei, deve ter uns 6.000 pastor batista. Aí as pessoas pegam um pastor de uma igreja, não sei das quantas, com $1 dentro da Bíblia, e fala que todo pastor é ladrão, não é? É isso. 6.000 homens, uns com a bicicletinha indo fazer visita, homens simples, homens honrados de acordo com o porte da sua igreja. Mas não é só os homens, as igrejas em si, elas podem causar marcas negativas. Pode ter gente ácida, gente amarga, que fala coisas ruins e machuca as pessoas e não tem uma voz de bom senso para repreender, para direcionar. As igrejas podem ter marcas negativas. Essa semana nas redes sociais, pastor Segundo Almeida, pastor de familiares de alguns dos irmãos na primeira igreja batista de Mogi das Cruzes, ele comentava que estão recebendo este mês 300 novos membros. No mês estão recebendo 300 pessoas a igreja. E ele estava comentando que essas 300 pessoas, um grande percentual dessas pessoas, são pessoas que vêm de outras igrejas, feridas e machucadas. É disso que nós estamos falando. Existem igrejas que têm histórias negativas, histórias dolorosas, e nós não estamos aqui para tapar o sol com a peneira. Estamos aqui para mostrar a verdade. A verdade de que nós precisamos entrar num caminho de ter histórias positivas. E que se você está conosco esta noite, sofreu em algum lugar, de todo o meu coração, eu sofro com você, choro com você. E peço a você, não Deus, mas agora eu, peço a oportunidade de abençoar a sua vida desta igreja que é boa, que é amorosa, somar na sua vida e somar na sua jornada. Pior do que as marcas negativas que as igrejas deixam, tem as igrejas insignificantes. Gente que passou por uma igreja e nem lembra que passou por lá. Que não mudou nada. O que você aprendeu lá? Não aprendi nada. E teve algum amigo lá, gente que te ajudou no momento? Não, rapaz, fiquei doente, ninguém nem viu que eu fiquei doente. Gente, marcas que não ficam, marcas, eu lembro, era um episódio do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que eles estavam fugindo de uma determinada perseguição, e a técnica deles foi pegar um galho de árvore, e eles vinham andando de costa e com galho de árvores, apagando as pegadas, com galho de árvore, ali apagando as marcas que o pé deixava no chão, na areia, por onde eles passavam, para ali os seus adversários não alcançá-lo. Marcas estão, irmãos, marcas que se apagam facilmente, se apagam com o vento, se apagam com a brisa. E nós que recebemos a semana passada, irmãos aqui, que tiveram histórias, e nós que já estamos no caminho, ouvimos pessoas dizer, e alguns de vocês já passaram por outras igrejas, onde vocês podem dizer, aquele momento difícil da minha vida, a igreja estava do meu lado. Mas que triste que é uma igreja morna, insignificante. É uma igreja que nem Deus gosta. Nossa, pastor, existe isso? Existe. Está na sua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo número 3. No livro de Apocalipse, logo nos capítulos iniciais, no capítulo 2 e no capítulo número 3, João está escrevendo para as igrejas da Ásia, para 7 igrejas. E para uma delas, ele fala assim, você não marcou a vida de ninguém. A vida de vocês é uma vida que tanto faz, tanto fez. Vocês não são nem frios, nem quentes. São mornos. E por serem assim, estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Ser uma igreja com marcas negativas é ruim. Ser uma igreja morna é pior.
porque deixa Deus com ânsia de vômito. Nessa noite, nós somos chamados a sermos uma igreja positiva. Assim como a igreja de Tessalônica, que marcou a vida do Paulo, do Silvano, do Timóteo, dos irmãos que passaram ali, nós também, irmãos, precisamos viver vidas assim, precisamos ter esse empenho pessoal e coletivo para ser uma igreja das marcas positivas, sermos pessoas de marcas positivas e fazermos diferença nos lugares por onde nós passamos. E você deve estar me perguntando assim: pastor, quais são essas marcas positivas? Onde estão essas marcas que você contou 3 no dedo, falou que são 7 e eu não consegui identificar ainda? Venha comigo versículo por versículo, e mais do que isso, faça uma releitura da sua vida, vendo se você está contribuindo com essas marcas, porque a primeira delas é gente que ocupa um lugar no coração, gente que ocupa um lugar na memória, gente que é digno do interesse. Ser lembrado sempre é a primeira marca. Olha o versículo número 2, você que está na Bíblia vindo comigo, e perceba que o Paulo fala assim: olha, sempre que a gente entra na presença de Deus, a gente dá graças a Deus pela vida de vocês. Sempre que a gente está conversando, a gente lembra o nome de vocês. Sempre que tem um assunto que tem alguma coisa a ver, a gente está trazendo à tona. Sempre, que bom será se na terça-feira, às 8 da manhã, quando você estiver no refeitório, tomando café com os colegas do serviço, um assunto surgir, você fala assim: mas na minha igreja, mas no grupo das irmãs, a escola bíblica dominical, sempre está vivo na mente, sempre lembrando, sempre despertando, sempre. Às vezes a gente até ri à toa, é interessante. Às vezes eu estou em casa e eu lembro de um irmão da igreja e dou risada. Falei: eu lembro de uma irmã e dou risada, sempre lembrando da importância, do valor, do carinho, da dedicação. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando constantemente em nossas orações. Ou seja, gente que ocupa esse lugar todo especial, todo o tempo. Em segundo lugar, a segunda marca, ainda no mesmo versículo número 2, não basta ser lembrado sempre. Afinal de contas, pode ser lembrado por irritar a gente, por fazer mal. Não, mas ele está dizendo: eu sempre lembro com gratidão. Oh Deus, muito obrigado porque o Senhor colocou, muito obrigado porque o Senhor trouxe essa família de lá para cá e está contribuindo tanto no louvor. Muito obrigado porque o Senhor despertou nessa irmã o desejo de servir. Muito obrigado. Gente que a gente faz uma oração e agradece por aquilo que fez, pela contribuição que deu ao longo da história, agradece por aquilo que faz, agradece por estar junto. Obrigado, Senhor. Segunda marca positiva, ser lembrado com gratidão. E isso vai depender muito do seu fazer, isso vai depender muito do seu estar. Alguém já falou que quem não aparece não é lembrado. Por isso, como era vivido em outros tempos, nós precisamos voltar a viver isso, irmãos. A igreja deve ocupar um lugar especial na nossa agenda. A igreja deve ocupar um lugar prioritário, porque há uma tendência agora contemporânea da igreja ser mais ou menos igual ao ultragás, sabe? Você conhece a frase de efeito do ultragás? A frase da propaganda do ultragás? Quem conhece a frase do ultragás? Ultragás é assim, já passar a moto. Semana sim, semana não, ultragás no seu portão. Já viu o crente ultragás? Ele vem uma semana, na outra não. É o crente ultragás. Coloquei o nome agora, pastor Manete. Não tinha esse nome, mas agora eu coloquei. Mas sabem, irmãos, dentro da sua possibilidade, pastor, eu trabalho, tenho os turnos da fábrica, eu folgo um domingo por mês. Por favor, irmão, não estou falando disso, tá? Não estou falando disso. Estou falando do meu caso quando era pequeno, que faltava na igreja para assistir os Trapalhões. Estou falando de quem tem compromisso. Não estou falando de quem tem responsabilidade. Estou falando de quem falta para assistir Faustão. É disso que eu estou falando.
Que aí você já fez mais ou menos as contas, né? Já li Trapalhões, Faustão, já fez mais ou menos a conta. A igreja, irmãos, é um ensino, podemos até dizer, construtivista. Podemos até dizer porque é um bloquinho em cima do outro. No culto de quarta-feira, por exemplo, nós estudamos a vergonha. E aí a gente vem, cada quarta coloca um bloquinho, e vai somando, e a nossa mente vai abrindo. Na escola bíblica dominical, nós estamos estudando o Sermão da Montanha, as falas de Jesus. Quem são as pessoas felizes? Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os mansos. Precisa de tempo. E essa questão, ela vai somando. E se você não soma, você vai também ter. Você terá a porção do dia. Mas se você tiver a porção do dia, e a semana que vem não tiver, e depois você tiver, você vai ter, então, 1 mais 1. Se você estiver continuamente, você não terá 1 mais 1. Você terá 1, mais 1, 2. Mais 1, 3. Mas essa soma não é uma soma, não é aritmética. É como somar cores. Já somou cores? Temos irmãos que nos abençoaram pintando a igreja, e irmãos que propuseram, falaram: pastor, vamos fazer assim, a gente pega a lata de tinta branca e a gente coloca uma bisnaguinha de preto, do corante, para a gente chegar num tom de cinza. Então, é uma cor mais um corante. Quantos tons a gente chega, irmãos? Infinitos, né? Se eu colocar uma gotinha, se eu colocar, sei lá, uma colher de sopa, chego num branco gelo. Se eu colocar 2 colheres de sopa do corante, é 1 mais 1, é o branco mais o preto. Quantas tonalidades a gente chega? O azul mais o amarelo, quantos verdes a gente chega? É assim, é igual somar cores. 1 mais 1 não dá 2. Porque quando você pega o ensino de hoje, pega os versículos de hoje, aí você pega os ensinos do próximo domingo, domingo de ceia, que nem um crente pode faltar no domingo de ceia. Aí quando você junta aquele ensino com esse ensino, sua mente já... É muita coisa. Aí quando você junta aqui, aí já... Mas se você fica com esse vazio, aí você só fica com a porção do dia, porque não conecta com o ensino aqui. Comunidade das marcas positivas. Gente que é lembrado não por ser exceção. Ainda estamos no versículo 2, hein? Olha só quanta coisa o versículo 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês. Porque uma igreja pode ter gente legal. Nossa, ali tem um irmão que é tão legal. E só se tem uma irmã que é tão simpática que fica ali. É uma irmã, é exceção. Paulo podia falar ali, tem um professor que é bom, tem um cantor que canta. Não. Nós damos graças a Deus por todos vocês, pois cada um, naquilo que faz, seja um bolo recheado, seja um caldinho, seja um chá de erva cidreira, seja pintar a parede, seja cantar uma música, seja dar uma aula, cada um na sua especialidade, podendo ser desde da desempenadeira, passando pelo pincel, até a colocação de personagens no flanelógrafo, cada um com a sua especialidade naquilo que faz bem feito e marca as vidas. Sempre damos graças a Deus por todos vocês. Por isso que tem muitas igrejas que elas têm medo de fechar quando o pastor morrer. Muitas igrejas que elas estão focalizadas numa personalidade só. Tem muito risco essas igrejas, elas crescem, mas em cima de uma pessoa. Nós não queremos ser assim. Nós queremos que você, naquilo que você faz, seja na decoração do aniversário,
Olha, que coisa linda, que capricho, que bem-estar. Seja na instalação do sistema de transmissão ou na operação da mesa de som, cada um tem o seu local de importância. Seja excelente no que faz e marque a vida das pessoas. E quem lembra, e quando você sai, você vai viajar, como temos irmãos em Portugal, temos irmãos na Austrália, temos irmãos do Canadá, temos irmãos que são nossa igreja lá. Nosso irmão Edivaldo foi visitar a mãezinha na região Nordeste, é nossa igreja lá. E aí fala, neste domingo, alguns irmãos, o Tiago, cada irmão está num culto, talvez até numa grande igreja, muito maior do que a nossa, com muito mais recurso financeiro, e está falando assim, que saudade da minha igreja. Porque todos marcam naquilo que faz. Quarta característica, quarta marca positiva que o apóstolo Paulo traz para os irmãos, é a marca de ser digno de ocupar um lugar em oração. Não é simplesmente ser lembrado, é ocupar um lugar em oração. E o versículo 2 ele diz da oração, o versículo 3 diz que ele está orando por você diante do nosso Deus. Esse é um lugar muito especial que se ocupa, irmãos. Afinal de contas, ser lembrado num bate-papo é legal. Ser lembrado por causa de uma frase que a gente diz é joia. Ser lembrado por alguma participação, alguma habilidade, algum talento. Nossa, a irmã cantou tão bonito, me emocionei. Que sensacional, magnífico. Agora, ser lembrado diante de Deus, porque quando a gente entra diante de Deus, a gente tem muita coisa para resolver da nossa vida, né? A gente vai orar para Deus, vai falar dos nossos problemas, vai falar das questões da família, do filho, do marido, da esposa, do trabalho, dos nossos problemas. Mas quando alguém ocupa este lugar especial, de que quando alguém entra na presença de Deus, faz citação deles, aí é uma marca muito positiva que se deixou. Quinto lugar, ser lembrado por ser pessoas fiéis. A fala do apóstolo e o destaque que ele faz é que quando nós oramos a Deus, nós lembramos de tudo que você tem feito, do seu trabalho com fidelidade. Fidelidade, essa característica tão positiva de quem faz e faz de maneira dedicada, comprometida, sem negociar valores. Um trabalho fiel, que se pode confiar, que não deixa buracos, que não faz simplesmente de qualquer jeito ou faz por fazer, se der eu faço. Não, é fiel naquilo que faz. Ser lembrado pela fidelidade. E nós falamos aqui a fidelidade em participar dos eventos, a fidelidade em contribuir para a realização dos eventos, seja na participação física, seja na participação financeira, também temos fidelidade nisso, irmãos. O crente fiel é um crente que é lembrado de uma maneira muito especial, muito especial. Eu tenho boas lembranças de irmãos fiéis, que como citei na abertura do culto, no pouquinho que tinham. O irmão Vicente de Paula era um irmão muito especial no meu coração, muito especial. Ele era o sanfoneiro do bairro. Não sei se por aqui tem muito isso, mas nos bairros lá da zona leste de São Paulo, cada bairro tem um personagem. No bairro da Clau tinha o Nenego. Cada bairro tem um personagem. O cara animado, que toma umas cachaça, o cara que toca uma sanfona no boteco, que todo mundo conhece ele. O Vicentinho era esse cara, era o sanfoneiro lá de Arthur Alvim. O Vicentinho, ele trabalhou na prefeitura de São Paulo, no sistema de coleta de lixo, quando não era caminhão ainda, era carroça-burro que chamava. Era uma carroça que vinha virando as latas do lixo na carroça. E era esse homem que conheceu Jesus, deixou os vícios todos de lado, foi transformado
transformado pelo poder de Jesus. O Vicente teve um aneurisma cerebral, ficou 21 dias na UTI. E Deus fez um milagre e ele voltou. E quando ele voltou, irmãos, aí que ele queria trabalhar mesmo. Ele era um vozinho. Um vozinho aposentado como coletor de lixo. Mas tudo que tinha na igreja ele queria dar cota dele. Ele queria fazer alguma coisa. Ele colocava a mão no bolso e tirava, ele remanejava, ele trabalhava nos mutirões. Assim como os homens e mulheres dessa igreja também. A gente fala de pessoas do passado, e a minha marca é com pessoas mais de idade, porque elas marcam de maneira especial. Lá, quando nós fizemos um elevador para atender o nosso salão de festa no 3º andar, tinha o irmão Nelson Gomes. O irmão Nelson estava com 76 anos de idade. E o irmão Nelson, ele era um pedreiro, e também já tinha se aposentado na Sabesp, e ele construiu o fosso do elevador. Estamos falando aí de 15 metros de altura. Eu apavorado, né, irmãos? Mas os irmãos queriam fazer, queriam servir. E naquele tempo, aqui eu acho que aqui passou essa onda. Mas estava um tempo que tinha os meninos bombadão na igreja, sabe os meninos fortão? Esses negócios, irmã Vera, de bombadão, tudo de borracha isso aí, tudo não é verdade não. Esses meninos puxam peso, faz rosca invertida, rosca não sei das quantas, já sabia, Camargo? Tríceps, bife, fica tudo fortão assim. Aí o irmão Nelson está virando uma massa, precisa pegar um saco de cimento, os caras não aguentam pegar um saco de cimento. Era o irmão Nelson com 76 anos que catava o saco de cimento, punha nas costas e subia a escada. Você acredita? Gente, irmãos, que marca a história da gente. Estou contando coisas do passado, como vou contar de situações que a gente está vivendo aqui hoje. Lá na frente a gente vai olhando para trás, vai lembrando, vai comparando, vai destacando a fidelidade de um homem de quase 80 anos de idade carregando um saco de cimento quando os meninos não aguentavam carregar. Não aguentavam. Era só músculo só. Mas força que é bom, Nivaldo? Nada. Tinha que chamar o Nivaldo, né? Que vai aguentar o tranco mesmo, a sacudida. Gente fiel, irmãos. Fiel no serviço, fiel no cuidado, fiel na atenção, fiel no compromisso, fiel nas finanças, fiel na ajuda, fiel no horário, fiel nos eventos, não deixava os eventos vazios, fiel. Aí a gente é lembrado. Você é uma pessoa fiel? Se você será lembrado com toda certeza. Em 6º lugar, ser lembrado pelas atitudes amorosas. Porque afinal de contas, se ele ora sempre diante de Deus o Pai, relembrando do trabalho fiel, ele ora sempre diante do Deus e Pai, relembrando dos atos de amor, que socorrem, que ajudam, que se preocupam, que de maneira alguma ignoram, porque você sabe, e você já aprendeu nesse púlpito, que o contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é a indiferença. Quando a gente não está nem aí, é porque não tem amor. Mas a Elzinha nos ensinou na escola bíblica dominical dessa manhã que o amor transforma. O amor salva uma vida, o amor muda uma situação, o amor inaugura uma nova história. Atitudes de amor, de quem olha, de quem se interessa, de quem investe, de quem dedica tempo, de quem oferece o seu melhor. Atitudes de amor que transformam uma vida. E quem tem atitudes de amor, marca histórias de maneira positiva. Que a nossa igreja seja amorosa, para que ela seja lembrada pelo socorro, pelo apoio, pelas vidas transformadas. Em 7º e último lugar, ser lembrado pela persistência, pela continuidade, por essa postura de quem não olha para trás, pois foi isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou que se alguém lança a mão do arado e olha para trás, não é digno da vida eterna. Se alguém pega na ferramenta de trabalho e fica pensando ali, eu podia estar na rede deitado, ele não é digno. Tem que lançar a mão, olhar para frente com esperança, avançar.
E com essa esperança firme, saber que o melhor está por vir. Com essa esperança firme, dedicar-se plenamente ao Senhor, na certeza de que este Senhor é o que Ele vai nos falar. O resto do livro de Tessalonicenses, você pode ler na semana, é um livro pequenininho. Esse Senhor vai voltar para buscar a sua igreja, para premiar aqueles que persistiram. Jesus promete um lugar para todo aquele que lutar até o fim. Até o fim. Quem é persistente e tem esse olhar de esperança, é alguém positivo, é alguém doce, é alguém que faz bem. A esperança sempre faz bem, irmãos. Se alguém falar alguma coisa e você fala, isso aí não vai dar certo não, isso aí não vai dar em nada não, isso aí faz mal, irmãos, faz mal. Jogar as pessoas para baixo faz mal. A esperança faz bem. Cria marcas positivas, faz a história ser diferente. Eu queria que você pensasse com carinho, não vou repassar aqui as 7 marcas. Tem uma que pode estar mais presente na sua vida, tem outra que você ainda precisa melhorar um pouco mais. Tem uma que pode estar presente na nossa igreja. A nossa igreja, ela tem essa condição de orar pelos outros, a nossa igreja faz bem. Tem outras que podem estar faltando. A hora agora é a hora da autocrítica. Quais dessas marcas estão presentes na minha vida? É a hora da autocrítica. Com qual dessas marcas eu posso contribuir com a minha igreja, para que a minha igreja seja essa comunidade de marcas positivas? É no compromisso de cada um de nós, na dedicação de cada um de nós, no nosso trabalho incansável, nos nossos atos de amor, em nossa fidelidade, em ocupar espaço de oração, em ser lembrados constantemente, em ser um grupo que não busca o brilho individual, porque afinal de contas todos eram lembrados. É nesse trabalho contínuo que o nome do Senhor vai ser glorificado. E assim como os irmãos de Tessalônica foram lembrados por aquele prisioneiro, os irmãos de Tessalônicas foram lembrados por aquele apóstolo que passou em tantas cidades e tinha tantas cidades que ajudaram até financeiramente ele. Os irmãos de Filipos trincaram lá, chegaram junto, mas o apóstolo Paulo fala: eu lembro de vocês, irmãos de Tessalônica, com carinho, com amor, sempre nas minhas orações, sempre me lembro da postura de vocês. Que lembrem-se de nós, que lembrem-se da nossa igreja. Vamos orar? Abaixe sua cabeça por bondade.